Imagina só, fazer o dinheiro trabalhar pra gente, sabe? Mesmo enquanto a pessoa dorme. É sobre construir essa possibilidade, mas começando com segurança. É disso que a gente vai falar hoje. Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo na renda fixa. Para quem está começando a investir, esse nome é quase, sei lá, um mantra de segurança, né? O primeiro degrau que todo mundo recomenda. Hoje, a gente vai explorar as ideias do capítulo 3 lá do volume 1 do e-book Investimentos para Iniciantes. A nossa missão aqui é entender bem o que é essa tal de renda fixa, por que ela é considerada tão segura, quais os tipos principais e, olha, o mais importante, que cuidados tomar para começar bem, com o pé direito mesmo. E ó, para quem curtiu o papo e quiser ir além, o material que a gente está usando faz parte de um e-book bem completo que está disponível na Amazon. Ele cobre isso e muito mais sobre educação financeira, com dicas práticas, exemplos, tudo bem mastigadinho. Link está na descrição, viu? Pode ser, quem sabe, aquele empurrão que faltava para dar um jeito na vida financeira. Ok, então, vamos abrir essa caixa. Afinal, o que define a renda fixa? Qual é a lógica por trás dela? Basicamente é assim. Quando alguém investe em renda fixa, essa pessoa está, tipo, emprestando dinheiro. Para quem? Pode ser para um banco, para uma empresa ou até mesmo para o governo. O texto que a gente viu usou uma analogia legal. É tipo um empréstimo ao contrário. Em vez de pedir grana emprestada, a pessoa empresta a própria grana. E aí, lá na frente, recebe de volta o valor principal mais um extra, os juros, que é o lucro da história toda. Parece simples, né? Mas como esse extra é definido? Essa é a questão central, né? A forma como esses juros, essa remuneração é combinada, define os dois grandes grupos que o material mostra. O primeiro é o pré-fixado. Aqui, olha, não tem segredo. Na hora que você investe, a taxa de juros já está definida, travada. Se o combinado é, sei lá, 10% ao ano, vai ser 10% ao ano até o fim do prazo. Dá para saber exatamente quanto vai receber no final, desde o comecinho. É o máximo da previsibilidade. O segundo jeito é o pós-fixado. Nesse caso, a taxa não é fixa, ela acompanha algum indicador do mercado financeiro. Os mais conhecidos são a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, né, definida pelo Banco Central, ou então o CDI, que é uma taxa diária bem coladinha na Selic, que mostra quantos bancos pagam para emprestar dinheiro um para o outro. O interessante aqui é que mesmo sem saber o valor final exato, a regra do jogo é conhecida, entende? Você sabe que seu dinheiro vai render, por exemplo, 100% do CDI ou Selic mais um percentualzinho. A regra está clara, mesmo que o resultado final dependa de como esse indicador vai se comportar. Entendi. Então, beleza. Ou a gente já sabe o rendimento exato de cara, ou sabe qual índice vai mandar nesse rendimento. Isso já começa a explicar essa fama de segurança, mas vamos mais fundo. Por que especificamente a renda fixa é vista como um investimento mais seguro? Principalmente para quem está começando. O material destaca alguns pontos fortes dessa segurança. Primeiro, para muitos investimentos de renda fixa de bancos ou financeiras, tipo CDB, LCI, LCA, tem o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Pensa nele como um seguro, sabe? Se a instituição onde o dinheiro está aplicado quebrar, o FGC devolve o valor investido e os rendimentos. Tem um limite, claro. Hoje é de R$ 250 mil por CPF e por grupo financeiro, com um teto maior considerando todas as instituições. Isso já dá uma baita tranquilidade, né? Com certeza, uma rede de segurança importante. Exato. Segundo ponto, quando o empréstimo é para o governo, aí a gente está falando do Tesouro Direto. Nesse caso, quem garante é o Tesouro Nacional, ou seja, o próprio governo federal. Por isso que título público é considerado um investimento de menor risco aqui no Brasil. A lógica é meio óbvia. O governo é tido como o pagador mais confiável do país. E por último, a gente volta na previsibilidade que você acabou de explicar. Mesmo que a economia balance um pouco, se a pessoa segurar o título de renda fixa até o vencimento, ela vai receber exatamente o combinado, no caso do pré-fixado, ou o que a regra do indicador mandar no pós-fixado. É essa ausência de susto, de surpresa ruim, que cria essa base firme para quem quer começar sem perder o sono. E essa segurança toda, ela tem um papel psicológico muito importante para quem está começando, sabe? Funciona como uma porta de entrada mais suave para o mundo dos investimentos. Ajuda a diminuir aquele medo inicial, que às vezes até bloqueia a pessoa de colocar o dinheiro para render e acabar perdendo. Permite que a pessoa aprenda na prática, mas com risco bem controlado,
o que é rentabilidade, o que é prazo, liquidez. É quase como aprender a dirigir num carro de autoescola, com um instrutor do lado. Cria confiança para quem sabe depois explorar outros caminhos. Mas, atenção, tem um detalhe crucial que o material também alerta. Essa garantia de receber o combinado, ela geralmente vale para quem leva um investimento até o fim, até a data de vencimento. Em alguns títulos, principalmente os pré-fixados ou aqueles ligados à inflação, se precisar sacar a grana antes, o valor pode variar no dia a dia. É a tal da marcação a mercado. Ah, sim. Já ouvi falar disso. Pois é. Simplificando muito, é como se o preço do seu título mudasse todo dia no mercado antes do vencimento. Se precisar vender num dia de baixa, pode acontecer de receber menos do que esperava, ou até ter uma pequena perda. Então, combinar o prazo do investimento com o prazo do objetivo financeiro é essencial. Faz todo sentido. Mesmo na segurança, tem que prestar atenção nos detalhes. É um aprendizado contínuo. E por falar em opções, quais são os principais sabores, digamos assim, de renda fixa que o iniciante costuma encontrar? O capítulo lista alguns, né? Sim. Começa pelo Tesouro Direto, que a gente já comentou. São os títulos do governo, super acessíveis, dá para começar com pouco, tipo 30, 40 reais, e tem a garantia do governo federal. Depois tem o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Aqui o empréstimo é para um banco. E tem CDB de todo tipo, pré-fixado, pós-fixado, que geralmente segue o CDI. Uns com liquidez diária, que dá para sacar a qualquer momento, outros só lá no vencimento mesmo. Aí vem as queridinhas de muita gente. LCI e LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. O nome já entrega. A grana vai financiar esses setores. A grande vantagem aqui, o que chama atenção, é a isenção de imposto de renda para pessoa física. Ah, isso é ótimo. Pois é. Isso pode dar uma turbinada no rendimento líquido final, sabe? Deixa elas bem competitivas. São boas para diversificar a carteira e tem também os fundos de renda fixa. Aqui o investimento é um pouco diferente, é indireto. Um monte de gente coloca dinheiro no fundo e aí um gestor profissional escolhe e administra uma cesta de vários títulos de renda fixa. É um jeito de ter acesso a mais variedade, a uma gestão especializada, mas tem que ficar de olho nas taxas, né? Taxa de administração, às vezes taxa de performance. Elas podem comer uma parte do rendimento. Nossa, então, mesmo sendo renda fixa, tem bastante coisa para escolher, dependendo do que a pessoa busca, né? Exatamente. E essa variedade é muito boa. Permite que cada um alinhe o investimento com seus objetivos, com o prazo que tem e até com um certo nível de risco, porque mesmo na renda fixa, dá para ser um pouquinho mais conservador ou um pouquinho mais moderado, como o material mesmo diz. Por exemplo, quem busca otimizar a questão do imposto pode se interessar muito pelas LCI e LCA. Para ter uma ideia do impacto, imagina 2 investimentos rendendo, sei lá, 10% ao ano. Um CDB, que tem imposto, com uma alíquota de 15%, que é comum para prazos mais longos, entregaria, na verdade, 8,5% líquidos. Já uma LCI isenta, com os mesmos 10% brutos, entrega os 10% direto no bolso. Parece pouco, mas ao longo do tempo essa diferença faz bastante diferença no acúmulo. Agora, se a pessoa prioriza segurança máxima e quer poder sacar a qualquer hora sem surpresa, talvez o Tesouro Selic seja o caminho, lá dentro do Tesouro Direto. É pós-fixado, acompanha a Selic de perto e tem liquidez diária. Ou então, se alguém já tem uma opinião formada sobre para onde os juros vão e quer atrasar uma taxa agora, um CDB pré-fixado pode ser interessante. Ou seja, mesmo no território seguro da renda fixa, tem espaço para pensar estrategicamente. Entendi. Fica claro que, mesmo sendo seguro, não é só fechar o olho e ir. Exige uma análise mínima. E o capítulo reforça isso, trazendo uns cuidados e estratégias que são essenciais. Quais são eles mesmo? O primeiro cuidado, que você até já mencionou por causa da marcação a mercado, é verificar o prazo de vencimento. É chave casar o tempo do investimento com o tempo que você vai precisar da grana. Investir em algo que só vence daqui 5 anos, se o dinheiro é para uma reforma no ano que vem, pode dar ruim.
Com certeza. O segundo é observar a liquidez, ou seja, quão rápido dá para transformar aquele investimento em dinheiro na conta. Tem uns que é liquidez diária, outros só no vencimento, outros a cada mês. Isso tem que estar alinhado com a necessidade de acesso ao dinheiro. Fundamental. Outro ponto. Comparar a rentabilidade líquida. A taxa que o banco ou a corretora mostra é a bruta. Dela, ainda tem que descontar o imposto de renda. Na maioria dos casos, ele diminui com o tempo. Começa alto, tipo 22,5%, e pode cair até 15% para prazos mais longos. E além do IR, pode ter outras taxas, né? Tipo a taxa de custódia da B3 para o Tesouro Direto acima de um certo valor no Tesouro Selic, ou a taxa de administração dos fundos. O que importa no fim das contas é o que sobra limpo no bolso. Exato, o líquido. E por fim, a dica de ouro que vale para quase tudo em investimento. Diversificar. Mesmo dentro da renda fixa. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Não apostar tudo num único tipo de título, ou num único índice, ou num único banco. Ter uma mistura, um pouco de pós-fixado para acompanhar os juros, talvez algo prefixado se a taxa parecer boa, quem sabe uma LCI ou LCA isenta. Isso ajuda a equilibrar a carteira, buscando um retorno legal, sem abrir mão da segurança geral. E esses cuidados todos, eles são a essência do que a gente pode chamar de lição de casa do investidor. A frase do texto, investir com consciência é o primeiro passo, é muito forte, né? Porque entender o que é prazo, liquidez, rentabilidade líquida, como funcionam os impostos, as taxas, por que diversificar, isso não é só para renda fixa. É, tipo, a alfabetização financeira básica que vai servir para qualquer decisão sobre dinheiro lá na frente. Dominar esses conceitos no ambiente mais seguro da renda fixa é como, sei lá, aprender as regras do jogo num tabuleiro mais simples antes de ir para um mais complexo. Prepara a pessoa para avaliar riscos e oportunidades em outras coisas, tipo ações ou fundos multimercado, com muito mais clareza. É a base de tudo mesmo. Excelente ponto. Fechando a análise desse capítulo, a sensação que fica é essa mesmo. A renda fixa se apresenta como o ponto de partida ideal, né? Ela não só dá aquela segurança para o capital inicial, o que é super importante para quem está começando, mas funciona como uma verdadeira escola. Ensina na prática e com risco baixo conceitos-chave como rentabilidade, liquidez, a relação entre risco e retorno, o peso dos impostos, tudo isso sem dar aqueles sustos gigantes que podem desanimar logo de cara. Exato. O material fala em dominar a renda fixa como o primeiro degrau sério para a independência financeira. É nesse estágio que a pessoa começa a sentir na pele, de forma concreta, a ideia de fazer o dinheiro render mais dinheiro. Lembra da frase do começo? Fazer o dinheiro trabalhar enquanto a gente dorme. A renda fixa é o jeito mais seguro e estruturado de dar os primeiros passos para que isso deixe de ser só uma frase bonita e comece a virar realidade. E isso conversa diretamente com o objetivo do nosso ouvinte learner, né, de buscar conhecimento sólido que funcione na prática. Então, o que a gente tira disso tudo? Que, sim, existe um caminho bem sinalizado, com riscos calculados e cheio de aprendizado para quem quer começar a investir. A renda fixa oferece essa porta de entrada segura e, de certa forma, até didática para o mundo das finanças. E aí, pensando um pouco mais à frente, fica uma provocação para quem está ouvindo a gente. Depois de entender essa base de segurança, de pegar o jeito de como funcionam os mecanismos da renda fixa, prazo, liquidez, as diferentes rentabilidades, os custos, qual seria o próximo passo natural nessa jornada de aprendizado financeiro? Como essa base sólida construída aqui na renda fixa pode dar confiança e as ferramentas para a pessoa poder explorar outros investimentos, talvez com um pouco mais de risco e retorno, mas de forma mais consciente lá na frente. Ótima reflexão para levar para casa. E se essa nossa conversa despertou interesse em continuar aprendendo, reforço o convite. Dá uma olhada no e-book completo Investimentos para Iniciantes, lá na Amazon. O capítulo que a gente discutiu hoje é só uma parte. O material completo tem muito mais para ajudar nessa caminhada. O link está fácil, aqui na descrição. Como o próprio texto diz, né? Aproveita, porque esse pode ser o primeiro passo para mudar sua vida financeira.